notícia agora: teve queda considerável nos preços dos combustíveis nos postos da macro-região. Em Ribeirão, por exemplo, a maioria dos estabelecimentos tem o etanol abaixo dos R$ 4,00. Quem foi abastecer comemorou. É ótimo, né? Porque a gente que viaja muito e gasta muito, qualquer centavo a menos é melhor. Para nós foi bom, né? Porque a gente precisa do carro para trabalhar, foi bem melhor. Quanto você estava gastando em média com combustível? Uns R$200 por semana, porque eu trabalho com o carro. Tá ajudando, né? Vixe, se cair ainda melhora mais, mas já, vixe, já, para meu ver, assim, já melhorou bastante. Ultimamente você estava até evitando abastecer? Tava, porque eu tenho uma picapinha que bebe um pouquinho, rapaz, que eu trabalho com ela, vou falar pra você, não tava tendo jeito não, viu? Os preços caíram depois que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da Gasolina, foi reduzido de 25% para 18% no estado. Os valores caíram após os estoques antigos acabarem. O processo todo de logística tem que ser respeitado, porque nós estamos num país com dimensões continentais, existe um estoque a ser consumido, tanto das distribuidoras como dos postos, mas dessa vez foi bastante rápido, porque eu imagino que o estoque, principalmente das distribuidoras, estava bem baixo, então eu imagino que tenha sido isso. O corte do imposto foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. A reportagem do Jornal da Clube percorreu 8 postos de Ribeirão Preto na manhã de ontem e viu o preço do etanol variar entre R$ 4,09 e R$ 3,79. A gasolina mais cara estava em R$ 6,09 e a mais barata R$ 5,79. Já o preço do diesel estava entre R$ 7,69 e R$ 7,09. O Procon tem acompanhado o comércio de perto. Estamos em campo fazendo pesquisas dos postos de combustível para que a população tenha acesso através do site de Ribeirão Preto, Prefeitura de Ribeirão Preto, Procon, onde tem um ícone, postos de combustível, que poderá ser acessado e ali tem toda a nossa pesquisa de preço dos postos de combustíveis de Ribeirão Preto. A Defesa do Consumidor também está de olho nos postos que não repassarem o desconto aos clientes. Em caso de irregularidade, as denúncias podem ser feitas através dos canais no site do Procon de Ribeirão. Nesse momento, nós estamos esperando o mercado se adequar aos postos de gasolina, com a isenção dos impostos, que é o ICMS. Só aí poderemos ver se esse posto tem um lucro abusivo para que nós podemos atuar e, se for o caso, autuar esse posto. É melhor o consumidor aproveitar, pois o vice-presidente da Brás Combustíveis não sabe até quando os valores vão se manter baixos. É um mercado bastante competitivo, é muito difícil a gente falar em termos de tendência de preço. Agora, a gente tem observado que nos últimos dias agora, principalmente nas últimas 48 horas, o preço deu uma estabilizada. Então, eu acredito que se não tiver nenhuma alteração em relação a tributos, que eu acredito muito difícil que aconteça novamente, eu acho que o preço ele dá uma mantida, pelo menos por enquanto. Este consultor especialista em agronegócio explica por que o imposto afeta o preço nas bombas. Qualquer produto que a gente vai comprar, ele vem embutido aí de impostos. E nesse caso, a gente tem tanto o imposto federal quanto o estadual. O estadual, no caso o ICMS, ele é um imposto que, nesse caso dos combustíveis, foi fixado em um teto de 17%. Portanto, qualquer custo acima de 17%, ou seja, qualquer pagamento que seria antes exigido acima de 17%, ele passou a não valer. Portanto, automaticamente, em alguns estados, como a nossa região aqui para a gasolina, em que o teto ele era superior a 17, você tem uma redução da cobrança. Logo, essa redução é repassada para o produto final no litro de combustível que nós abastecemos. Apesar do cenário internacional incerto causado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, as medidas implementadas pelos governos federal e estadual são animadoras porque devem reaquecer o mercado interno. Porém, o especialista mostra pessimismo com o futuro. Nós já tivemos uma situação muito parecida, para não falar exatamente igual, no ano de 2014. Quando você tenta segurar um preço, digamos, na caneta, na marra, o governo não tem dinheiro para poder bancar isso de maneira infinita. O que acontece? Simplesmente a proposta que é segurar o preço do combustível até dezembro desse ano, dificilmente o governo vai conseguir manter isso a partir de janeiro de 2023. Portanto, a gente pode dizer que nesse primeiro momento o brasileiro pode vir a ficar, digamos, menos insatisfeito com o valor do litro que ele vai consumir na bomba, enquanto a partir de 2023, com certeza ele vai ter a cobrança de volta. Samuel Santos para o Jornal da Clube.
A Thaisa Pinheiro está ao vivo conosco agora e tem outras informações sobre esse assunto. Thaisa? Sim, André, a gente vai continuar falando sobre isso agora com José Rita Moreira, que é consultor econômico. Bom, a reportagem mostrou aí, José Rita, que o PROCON está de olho. É importante a fiscalização para garantir que o desconto chegue ao consumidor. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa, André. Sem dúvida nenhuma, até porque existem alguns que podem tirar proveito dessa situação e de repente demorar um pouco mais para atualizar os preços nas bombas. Mas o importante é isso, que as pessoas estão sentindo já, começou a mudar, os preços começaram a baixar um pouquinho. Tem uma outra notícia em primeira mão, é que o barril de petróleo que chegou a 140 dólares, hoje está a 100 dólares. Isso vai provocar um efeito prático na bomba de combustível, vai reduzir mais ainda os preços. Embora alguns estão lamentando a queda das ações da Petrobras, eu estou mais comemorando que a população vai ter mais esse benefício e com certeza logo logo os preços baixam ainda mais. E quanto à diminuição dos preços dos combustíveis é benéfica para a população exatamente nesse momento? Olha, nós somos muito dependentes de automóvel, né? Então, quanto à gasolina, por exemplo, deslocamento, as pessoas fazem isso com bastante intensidade para trabalhar, principalmente. E a questão do diesel também, os transportes por rodovia são muito intensos, a gente depende das mercadorias que vêm na rodovia. Então, o aumento dos combustíveis, de maneira geral, ele provoca um efeito maléfico na população. Essas reduções, em contrapartida, vão beneficiando e as pessoas podem se planejar e gastar um pouco menos com isso, Thaisa. E há outros impostos que podem ser cortados e garantir que o valor caia ainda mais? Thaisa, a reforma tributária iria resolver esse tipo de coisa, que infelizmente ainda não aconteceu, né? Eu acho que todos estão se movimentando para baixar preço. O governo federal já reduziu ao máximo aí o que ele podia em termos de tributos. O governo do estado agora também dando a sua parcela de contribuição, reduzindo o ICMS, tá? Então acho que de tributos em si, só uma reforma que poderia mexer mais com isso. Mas, por enquanto, eu acho que os governos, sim, todos estão fazendo o seu papel em benefício aí da população, tá? E é uma preocupação que a redução momentânea desses tributos pode custar caro lá na frente? Isso pode acontecer? Não vejo dessa forma, até porque você reduzindo o preço, você aumenta o volume de venda, aumenta o tráfego também de veículos, com isso o consumo é maior, então proporcionalmente essa redução que acontece do ICMS, ela é compensada pelo maior volume de combustíveis que é vendido, então uma coisa compensa a outra, não vejo prejuízo para nenhuma instância, Thaisa. José Rita, como contornar a situação para que uma nova crise como essa não aconteça? Olha, eu acho que é isso. Eu acho que todos têm que pensar mais na sociedade e menos em política, né? Pensar no que é bom para a sociedade. Então, algumas medidas são tomadas e aí se rotulam de uma forma ou de outra. Não importa. Eu acho que o que for bom para a população tem que ser feito, sim. Eu acho que talvez não existe mais o argumento, por exemplo, da Petrobras subir o preço porque o petróleo lá fora caiu de preço. Então, não existe mais esse espaço, pelo contrário, deve baixar. E ficar de olho. Eu acho que a população tem que fazer o seu papel, sim, tem que cobrar os seus direitos e, na medida que isso aconteça, a tendência é realmente a gente ter preços mais competitivos. Em algumas cidades, né, a população vem postando em redes sociais que o preço ainda não diminuiu. O que eles devem fazer? Eles devem ficar de olho também e tem que cobrar fiscalização. A gente ainda vê que tem muitos postos que não estão comprometidos, né? Querem ainda supostamente desaguar o estoque anterior que foi comprado com preço maior até que possa receber o estoque novo com preço menor. Mas isso não se justifica, na minha opinião. Eu acho que sim, o PROCON faz bem o seu papel de fiscalização, as pessoas têm que denunciar, têm que tirar foto, procurar os órgãos fiscalizadores aí, para poder garantir que todos permaneçam, porque apesar de a gente ter grande parte da população comprometida com isso, ainda tem alguns que querem tirar vantagem, Thaisa. E privatizar a Petrobras seria o caminho? Eu gosto da ideia, porque o serviço público normalmente ele vem com amarras, né? Com componentes políticos, com outros valores que não realmente resultado, tanto para a população quanto resultado econômico. E aí cabide de emprego, e aí desvio de dinheiro, uma série de coisas que acontecem no serviço público, que eu acho que a Petrobras privatizando resolveria boa parte desses problemas, desde que se estabeleça regras aí sobre comportamento de preços. Ok, José Rita, obrigada pela sua participação mais uma vez no Jornal da Clube. E eu volto já com as últimas informações, André. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações.